Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa próxima parábola de Jesus, ela vai nos ensinar acerca do lugar da graça de Deus na prática da oração. Como seres humanos podem participar de um relacionamento real e vivo com um Deus Santo. É muito sobre esses temas que essa parábola vai tratar, nos apresentando 2 personagens. Um fariseu, que era tido como uma das referências espirituais da época, como um dos mestres do período, um grupo religioso que era conhecido por seu fervor, por pela sua espiritualidade nesse sentido na época, e que nós sabemos que boa parte dessa espiritualidade era legalismo e tudo mais, mas por esse fervor espiritual que eles tinham. E um publicano que era um cobrador de impostos do Império Romano, e era um cobrador de impostos do Império Romano judeu. Então era um judeu que cobrava impostos para o Império Romano do seu próprio povo. E por isso os publicanos eram muito mal vistos mesmo. Para piorar a situação dos publicanos, eles ainda, em muitas ocasiões, cobravam mais impostos do que eles deveriam do seu próprio povo para ficar com esse valor excedente. Então, esses 2 personagens, eles sobem ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E nós vemos a oração dessas 2 pessoas. A oração do fariseu: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A oração do fariseu aqui, ela é um ato de autojustificação desse fariseu. Ele se considerava melhor do que outras pessoas. E é interessante que algumas versões vão traduzir dizendo assim: o fariseu, estando em pé, orava de si para si mesmo. Porque a ideia é que o fariseu, ele não estava nem orando a Deus, ele estava quase que conversando consigo mesmo nesse sentido. Porque ele se considerava superior às outras pessoas. A lei no Antigo Testamento, ela prescrevia apenas um jejum por ano, no dia da expiação. Só que esse fariseu aqui, ele jejuava 2 vezes por semana. Além disso, a lei do Antigo Testamento falava para se dar o dízimo de algumas coisas, mas esse fariseu aqui, ele dava o dízimo de tudo que ele tinha. Mas perceba, qual que é o erro desse fariseu? Normalmente, essas orações públicas no templo, em voz alta, elas eram realizadas em cerimônias onde o cordeiro era sacrificado para que as pessoas pudessem ter os seus pecados perdoados. E em determinado momento, as pessoas começavam a orar em voz alta. Então, esse fariseu está participando de um culto onde está em um cordeiro sacrificado pelos pecados do povo, que abria caminho para que as pessoas se aproximem do Deus Santo e tenham comunhão com Ele
E o que esse fariseu quer saber? E qual que é o motivo de oração desse fariseu? Ele ora sobre como ele era bom. Em outras palavras, o que esse fariseu está fazendo aqui é quase que dizer: eu não preciso disso. Os outros certamente precisam desse sacrifício, mas esse fariseu não é um pecador como os outros, na cabeça dele. Por outro lado, nós temos um publicano que fazia uma oração com muito menos palavras que esse fariseu. No versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O texto bíblico faz questão de mostrar que o publicano, ele ficava de longe. Ele não se achava digno de chegar perto. Ele não se achava digno de levantar os olhos aos céus. Mas ele não se achava digno de levantar os olhos ao céu. Mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Algumas traduções vão trazer, inclusive, a oração: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E essa palavra propício, propiciação, significa basicamente pacificar, aplacar a ira, né? Esse publicano, ele entendia que ele não estava no caminho correto. Esse publicano, ele entendia que ele era um pecador e que por isso a ira santa de Deus, por causa do pecado dele, estava contra ele. Mas ele gentilmente pede aqui: ser propício a mim, seja favorável a mim. Propiciação é tornar favorável, tornar propício. Seja favorável a mim. Que esse sacrifício do cordeiro que estava sendo feito nesse momento no templo seja por mim. Que tu removas a tua ira do meu pecado e me permita ser reconciliado contigo. Essa é a oração que, no final da passagem, no versículo 14, Jesus vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A condição, então, para entrar e participar do reino de Deus é o reconhecimento da nossa pobreza e a total dependência da misericórdia de Deus. O Ricardo Barbosa, sobre essa passagem, ele vai comentar assim: o orgulho do fariseu não significou nada para Deus. A humildade do publicano fez dele um cidadão do céu. Que nós possamos, assim como esse publicano, reconhecer a nossa pobreza espiritual, reconhecer a nossa pecaminosidade e reconhecer que se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, para termos uma atitude correta diante de Deus. Deus abençoe e até o próximo devocional.